6 erros que todos os locutores iniciantes cometem. E aí pessoal, eu sou Victor Freitas e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre erros comuns que todo mundo começa quando está iniciando. Na verdade, tem até profissionais aí que já são velho de casa na área da locução e que ainda assim pode cometer um desses erros. Por isso eu recomendo fortemente que fique até o final do vídeo, não só para identificar se você comete algum desses erros, mas também para encontrar algumas soluções alternativas de como a gente pode resolver eles com facilidade, tá bom? Primeiro erro comum de iniciante é usar equipamento de baixa qualidade. Eu sei que ninguém quer perder dinheiro, só que ao contrário do que você imagina, para você entregar uma narração com uma qualidade razoável, você não precisa investir muita grana, você precisa de um equipamento intermediário. Só que muita gente acha que equipamento de entrada na locução sei lá, gravar com celular, compra uns microfones externos para gravar a partir do celular, headphones, aqueles grandões que você usa para games. Tem gente que acha que é uma alternativa a gravar com esses equipamentos, e isso está fora de cogitação. Hoje em dia até que tem bastante equipamento aí para você gravar com celular ou com tablet com muita qualidade, só que são equipamentos muito caros. Não adianta você comprar um microfonezinho de R$ 100 para anexar no celular, que a qualidade não vai ficar de uma locução profissional. Só que existem opções de entradas com um preço acessível que para um leigo, alguém que não manja de produção de áudio, que não manja de qualidade, ele não vai perceber a diferença entre um microfone de R$ 300 e de R$ 3.000. Mas o que eu recomendo fortemente é não tente gravar primeiro com a captação do celular e nem com microfones de abaixo de R$ 100, porque o áudio não vai ficar bom, seu áudio não vai ficar profissional. Não adianta você querer se tornar um profissional e ter um equipamento amador. Isso não faz sentido, isso não combina. E normalmente os locutores mais experientes, que têm até um equipamento de alta qualidade para gravar com celular, com tablet e tudo mais, eles não utilizam isso no dia a dia. Eles utilizam esses equipamentos como alternativa quando estão viajando, estão fazendo uma reunião de negócios, ou até mesmo curtindo uma férias, mas não quer deixar de trabalhar. E é nesse momento que você não consegue gravar na sua casa, no seu escritório, no seu estúdio, que eles são uma alternativa viável para a gente fazer essas gravações nesses aparelhos que são aparelhos móveis. Mas então, qual seria o meio termo para quem quer começar na locução, mas não quer ou não pode investir muito? Hoje em dia, em relação a custo-benefício, equipamentos móveis, microfones USB e tudo mais, a China tem um custo-benefício incrível, no sentido de que você vai comprar um microfone barato, coisa de R$ 250, R$ 300, até R$ 400, R$ 500, mas a qualidade vai ser muito boa. E os microfones USB da China são uma ótima alternativa de entrada, porque você não precisa de mesa de som, você não precisa de placa de áudio e essas coisas para fazer a sua gravação. Basta você pegar o USB, plugar no seu computador e fazer o áudio. Inclusive, esse microfone que eu estou usando para gravar aqui para vocês, pela praticidade, é o mesmo microfone chinês que eu estou falando. E se você ficou curioso para ver um pouco mais sobre a qualidade de um microfone Fifine de R$ 250, R$ 270, fica aí um exemplo. Você deseja crescer no YouTube e ampliar sua base de inscritos, mas não sabe como começar? O curso Viver de YouTube da Dunk Code pode te proporcionar o suporte necessário. Ele apresenta técnicas e estratégias para aumentar o seu alcance na plataforma. Segundo erro que é bastante comum para quem está começando e que deixa seu áudio com um aspecto bastante amador é excesso de filtros. E esse erro normalmente está diretamente relacionado ao primeiro erro, porque muita gente tem um equipamento de baixa qualidade e acha que vai conseguir salvar o áudio colocando vários filtros, vários efeitos, só que isso vai perdendo a qualidade do áudio. Você quer uma analogia fácil de entender? Às vezes você tem um celular top aí, você tira a foto, ela fica bonita, nítida, só que aí você vai postar no Stories, no feed do Instagram, e você começa a jogar um monte de efeito. Você começa a perceber que a foto ela vai perdendo a nitidez, ela vai perdendo a qualidade. E a mesma coisa acontece com o áudio. Quanto mais filtro, quanto mais efeito você colocar, mais vai perder a qualidade. Esses efeitos, esses filtros, eles são feitos para lapidar a sua narração. Eles não são feitos para fazer mágica, entendeu? Então, na tentativa de melhorar a qualidade do áudio, muita gente usa efeito de redução de ruído à beça. A gente usa bastante o efeito de redução de ruído, mas se o ruído for muito alto, naturalmente, quando você remover ele,
ele vai perder qualidade na sua voz, na locução, porque tem muita informação de ruído que você vai passar que ele vai tirar da voz, porque ele acha que um som parecido ali na sua voz com ruído é ruído. E aí você perde a qualidade, fica um som abafado. Quanto maior o ruído, quanto mais se remove o ruído, geralmente mais abafado vai ficar o som. E o segundo efeito que muita gente usa para tentar amenizar o fato de que você não está num ambiente tratado acusticamente é colocar a normalização e compressão em excesso. E uma solução para isso é um equipamento de alta qualidade e um ambiente minimamente tratado acusticamente. É claro, nem todo mundo vai ter a opção de gravar no estúdio ou ter uma cabine acústica de mais de R$ 5.000. Mas algumas opções para quem está começando, primeiro envolve a escolha do cômodo. Primeiro, para a gente evitar usar a redução de ruído, a gente tem que escolher o cômodo que fique mais distante dos ruídos ao redor. Ou pode ser um cômodo voltado para uma área que não tem construção. Às vezes você tem um quarto lá que está voltado para um terreno baldio, por exemplo. Ou você pode escolher o cômodo mais interno da casa, porque quanto mais paredes ao redor, menos o som chega lá naturalmente. E, obviamente, a segunda dica para evitar ruído em excesso é gravar no horário que menos tenha ruído do dia. Então, é natural que a gente vá gravar durante a madrugada, porque é o momento que menos tem barulho. E agora, as soluções para resolver a acústica do ambiente. Se você não tem muita grana para investir em painéis acústicos, que são geralmente muito caros. E só para ressaltar, painel acústico não tem nada a ver com isolamento de ruído. Aquilo ali atrás é um painel acústico, só que ele não ameniza a entrada de ruído de fora. Mas beleza, não tenho grana para comprar painel acústico, o que eu faço? Eu vou resumir as alternativas mais baratas com uma palavra: tecidos. Aqui nesse quarto, por exemplo, eu não tenho só os painéis acústicos não. Eu tenho um tapete, eu tenho cortina em 2 paredes, mas só tem janela em uma. Mas eu coloquei cortinas nas 2 paredes, tudo isso para diminuir o efeito de reverberação. O que é o efeito de reverberação? Imagina que você está no meio de uma sala de uma casa completamente vazia, sem mobília nenhuma. Quando a gente fala, a gente bate palma, a gente consegue perceber o eco. O som da nossa fala bate na parede e volta ao nosso ouvido num tempo diferente do som que a gente está escutando a partir da nossa voz. Isso é o eco. E isso na gravação não fica bom de forma nenhuma. Pelo áudio, a gente consegue perceber claramente se a pessoa não está no ambiente tratado acusticamente, se ela está num ambiente muito amplo e tudo mais. Agora imagina uma sala com sofá, com tapete, com cortina, com almofada, com puff e tudo mais. O som vai ser completamente diferente, porque tem várias coisas agora que vão servir como amenizadores do som que você está produzindo. Então, quando você falar, bater palma, você não vai mais escutar aquele eco, pelo menos não daquela forma tão nítida quando você estava falando no ambiente completamente sem mobília. E o tecido é um ótimo absorvedor do som para amenizar um pouco esse efeito de eco. E a solução mágica para resolver temporariamente o seu problema com a reverberação é um oferecimento da Nárnia. Sim, seu guarda-roupas, que é um lugar com bastante tecido dentro da sua casa. Um guarda-roupa. Calma, você não vai ficar dentro do guarda-roupa. O que você vai fazer é pegar seu microfone, colocar ele lá no meio dentro do guarda-roupa e em todas as direções possíveis você vai deixar tecido. Vai deixar a roupa embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, se possível até atrás. Isso vai amenizar bastante o efeito da reverberação e você vai ter um ambiente razoavelmente tratado acusticamente. Eu praticamente construí a minha carreira como locutor gravando dentro de um guarda-roupa. Então, assim, existem soluções baratas para a gente entregar um áudio com a mínima qualidade possível. Só que exige você ir atrás delas, pesquisar essas alternativas e não desistir porque você não tem grana o suficiente para comprar equipamentos muito caros. E por fim, para finalizar esse tópico de excesso de filtros e efeitos, não tente ser um engenheiro de som. Não saia colocando um monte de filtros e efeitos que na verdade você nem sabe para que serve. Muitas vezes nessa situação, menos é mais. Tô falando sério, às vezes é melhor você mandar a sua narração do jeito que você captou aqui do que você tentar colocar um monte de filtro e efeito e ficar com aspecto amador. Terceiro erro mais comum para as pessoas que estão começando é sons esquisitos. Mas, Victor, o que você quer dizer com sons esquisitos? O nosso corpo e nossa boca produzem sons esquisitos. É natural, a gente sabe disso. Só que no caso da boca, geralmente está relacionado muito à questão da saliva. Você está com excesso de saliva e às vezes fica um som estalado, assim.
E isso definitivamente não pode aparecer no áudio. E esses ruídos, juntamente com o som de respiração, para quando você vai começar ou terminar uma frase, são erros graves para quem está começando na locução. Tem uma dica para essa questão da salivação, se você tem muito problema com isso, mas que eu nunca usei, que é dar uma mordida numa maçã verde. Porque a acidez da maçã verde, ela vai diminuir a produção de saliva dentro da sua boca. Mas eu, pessoalmente, gosto bastante de beber água. Pessoal, eu nem preciso falar que beber água é uma coisa extremamente básica para a saúde da nossa voz. Agora, uma solução para a questão da respiração e para barulhos provenientes da falta de dicção, uma ótima solução é exercícios de respiração e aquecimento vocal. E é claro, os clássicos trava-línguas. Aranha, arranha, rã, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã, nem arranha, aranha. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Foque em exercícios que aumentem a sua capacidade respiratória. Ao longo da sua jornada como locutor, você vai encontrar frases extremamente grandes que é quase impossível de se fazer com um fôlego só. Só que se você não tiver fôlego nenhum, aí que vai ficar impossível mesmo. E os aquecimentos vocais, eles vão servir tanto para você alcançar as notas que você fala naturalmente no dia a dia, quanto para a questão da dicção. Não é só quando a gente está cantando que a nossa voz usa notas. Quando a gente está falando naturalmente, também usa. Então, quando você precisa falar mais grave ou mais agudo numa locução, o aquecimento vocal ele vai te ajudar. Para isso, aí no YouTube tem vários exercícios de respiração, assim como para aquecimento vocal. Então, vamos fazer assim. Eu desafio cada um de vocês a mandar um trava-língua lá no direct do meu Instagram que eu não consigo fazer. Se alguém me mandar, eu gravo um stories fazendo o trava-língua, fechou? E de bônus, ainda na questão dos sons esquisitos, é importante estar relaxado. Quanto mais você trabalha no dia, principalmente quando você está usando muito a voz, mas você vai ficando cansado, estressado, mas principalmente até os seus músculos faciais eles vão cansando. E fica cada vez mais difícil a gente produzir os sons que a gente quer. Então, se você não tiver com cabeça, se você estiver cansado, deixa para gravar no outro dia. A sua narração vai ficar 10 vezes melhor, sem dúvida. Quarto erro comum, demos ruins. O demo nada mais é do que um áudio demonstrativo. Ele tem que mostrar o que você consegue ou não consegue fazer para maximizar a possibilidade de você conseguir um serviço ou não. A dica que eu tenho aqui para você que está começando é: não tente soar de uma forma que você não é naturalmente. A locução é muito estereotipada. Quem nunca ouviu um comentário do tipo: nossa, fulano tem a voz de locutor? Nossa, você tem voz de locutor? Mas o que é a voz de um locutor? A voz de um locutor é uma voz. Ela não precisa ser assim, ser assado para ser locutor. Cada voz tem sua personalidade, então seja natural, seja espontâneo. Acima de tudo, seja autêntico. Depois que você já está trabalhando um tempo como locutor, você pode começar a utilizar exemplos de áudios de serviços que você já fez como demonstrativo. E além disso, você pode classificar as suas demos de acordo com o gênero e as emoções que você quer passar. Não é porque é um áudio publicitário, um áudio para YouTube, para uma carta de vendas, que cada um desses, dentro desse gênero, vai ser sempre a mesma coisa. No áudio publicitário, por exemplo, vai ter vezes que pede um áudio muito empolgado, muito alegre, só que às vezes pede um áudio mais motivacional, mais reflexivo. E essas diferentes entonações dentro de cada gênero vai fazer com que o cliente consiga visualizar se você se encaixa no projeto dele. Então, mesmo dentro dos gêneros, a gente tem emoções e intenções diferentes. E a gente tem que escolher os melhores trabalhos que ressalte essas diferenças. Quinto erro comum: não fazer testes antes de gravar. Meu amigo, não tem nada mais decepcionante nesse ramo do que você gravar um áudio imenso, de meia hora, 40 minutos, 1 hora, e no final perceber que você fez alguma coisa errada. Um clássico desses é não checar a altura do microfone. Um áudio muito baixo, ele ainda pode ser salvo. Mas o áudio estourado, esse aí, meu amigo, não tem salvação. Então eu reforço sempre faça testes antes de começar a gravar definitivamente. Porque o problema não é só o volume da captação. Às vezes o seu computador está captando com um dispositivo diferente, às vezes está tendo algum ruído que você não reparou, às vezes o microfone está mal conectado o cabo, aí a captação está ruim. Então assim, existem N problemas que vão aparecer e é melhor você perceber eles antes de começar a gravar, tá bom?
Sexto erro, e o mais clássico de todos, é não pareça um robô. Eu acho engraçado como tem muita gente que tem uma leitura ótima, uma comunicação muito boa, só que só por ter um microfone aqui na frente da pessoa, ela acha que tem que fazer algo completamente diferente do que ela fala no dia a dia. E a narração fica uma bosta. Muita gente acha que quando a gente vai gravar um áudio, vai gravar um vídeo, a gente precisa agir de forma diferente e às vezes não tem necessidade. Tem uma procura imensa por vozes naturais, a mesma voz que você fala no dia a dia. Então, soar natural, soar espontâneo é uma grande barreira para quem está começando. Só que isso fica mais difícil ainda quando você tem que interpretar o texto. Colocar as emoções, a intensidade da fala nos momentos certos, é uma coisa que você só vai adquirir com o tempo. E muita gente, quando está começando, não consegue produzir essas emoções artificialmente. E com artificialmente, eu quero dizer que você não precisa estar alegre, você não precisa estar triste para transparecer essas emoções através da sua fala. Então você meio que cria esses sentimentos, essa sensação de forma artificial. Só que para quem está começando, é muito difícil fazer isso de uma forma natural, como se você realmente estivesse feliz falando no dia a dia. E aí a pessoa vai lá e lê o texto todo com a mesma entonação. Fica extremamente monótono. E a solução para a gente resolver isso é muito simples: prática. Pega um livro de romance, um livro de aventura e vai lendo as falas dos personagens como se você fosse o personagem. Então tente praticar os textos que em algum momento você está muito empolgado, só que em outro momento você está cansado, você está triste, a fala está cansada, demonstrando a sensação que você quer passar, tá bom? E se você conseguir juntar essa carga emocional, essa interpretação com a fala natural, aí, meu amigo, você tem a chave para o sucesso. Porque não adianta nada você falar de uma forma alegre, de uma forma triste, empolgada, se você não conseguir convencer a pessoa daquilo. E isso você consegue através de uma fala natural, uma fala cotidiana. Então não tente imitar outro profissional, não tente fazer o mesmo som, a mesma cadência de fala. Seja o mais autêntico possível, porque só assim você conseguirá se aproximar de uma interpretação autêntica. Mas me diz aí, qual desses pontos vai ter o maior impacto positivo na sua carreira como profissional da voz? Não esquece de deixar nos comentários. E se possível, dá um like no vídeo, se inscreva, compartilha com os amigos, isso ajuda o canal demais, tá bom? E eu tô esperando o seu trava-língua lá no meu direct, fechou? Até mais!